Paz do Senhor, irmãos, sou a Graciele e daremos continuidade à série de devocionais nas provações, viva o sobrenatural de Deus. Com o segundo episódio, Pedro, a tempestade. Vamos começar então com a leitura em Mateus 14, versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Se a gente parar para imaginar essa cena, é meio complicado, né? Então vamos voltar um pouquinho para entender como chegou nesse ponto. Se a gente voltar em Mateus 14, no início, Jesus ouviu a notícia de que o primo dele tinha morrido, João Batista. Aí ele ficou triste. Ele tentou sair para o monte, mas não conseguiu porque a multidão seguiu ele. Então ele alimentou a multidão primeiro. Aí logo depois que ele alimentou a multidão, que ele falou da palavra, que ele alimentou a multidão, ele despediu dos discípulos e falou assim: eu vou orar, eu vou despedir a multidão e vou orar. Vocês podem entrar no barco e seguir, e eu alcanço vocês. Então é daí que nós começamos a falar sobre essa história onde os discípulos acharam que Jesus era um fantasma. Jesus estava triste, então ele precisava ir falar com o pai, porque João Batista tinha morrido. E aí os discípulos entraram no barco e quando Jesus voltou, eles já estavam longe, não tinha mais como ele alcançar. Aí ele foi por sobre as águas. Os discípulos, ao verem que tinha algo acontecendo, além da tempestade que já havia começado, se assustaram porque eles viram uma pessoa andando por sobre as águas. Mas como é isso? Será que é um fantasma? Eles ficaram conversando entre si com muito medo. E aí Pedro foi o corajoso da história e falou assim: não é um fantasma não. Eles ficaram discutindo nisso e Pedro falou assim: eu vou ver quem é. E aí Pedro foi lá e falou assim: mestre, é o Senhor? E aí Jesus falou assim: é sim. E aí Pedro falou: mas se é o Senhor mesmo, permita que eu vá até tu. E Jesus falou: então vem. E aí começa a história de Pedro, porque na hora que Jesus falou então vem, Pedro foi. Ele andou por sobre as águas como Jesus. Mas a tempestade já tinha chegado. E agora, como fazer? Pedro estava indo ao encontro de Jesus contra a tempestade, mas no meio do caminho a tempestade aumentou. O vento ficou mais forte, mais poderoso, e aí Pedro teve medo. Neste momento Pedro afundou, ele ficou com medo da tempestade e ele gritou: Jesus, me socorre! E Jesus falou: homem de pouca fé. Mas será que nós não somos Pedro em alguns momentos? Será que nós também não temos a mesma atitude de Pedro? Se pararmos para pensar, vamos perceber que é muito fácil, em alguns momentos, nós agirmos igual a Pedro. Vamos voltar lá no Antigo Testamento. Sara foi Pedro. Quando Deus falou que daria um filho para ela e Abraão, eles ficaram muito felizes. Mas os anos foram passando, a idade foi chegando, e aí ela duvidou. E o que ela fez? Ela deu a serva dela para que tivesse um filho no lugar dela. Tentou dar um jeito, né? Não é assim que nós fazemos? Quando a tempestade chega, nós somos Pedro, porque no início nós vamos lá e damos a mão a Jesus. Mas quando o vento fica mais forte, quando a coisa aperta mais, nós soltamos a mão de Jesus por medo. Às vezes você pode até falar: não, mas eu não tenho medo, eu seguro a mão de Jesus, eu não solto. Será? Será se no meio do caminho nós não estamos tentando dar o nosso jeitinho de resolver? Às vezes esse jeitinho que nós tentamos dar também nos faz soltar a mão de Jesus. Também é nosso medo. É para nós refletirmos, pensarmos em qual Pedro nós temos sido. Nós temos sido o Pedro que falou: Jesus, se és tu, deixa que eu vá até ti. Ou nós temos sido o Pedro que após o vento soprar mais forte, soltou a mão de Jesus e ficou com medo e começou a afundar. Independente de qual Pedro nós tenhamos sido, nós temos que ter a certeza em todas as situações
Independente no momento em que a fé é muita ou no momento em que a fé é pouca, Jesus está conosco. Ele está lá nos auxiliando. E quando Pedro percebeu isso, que Jesus falou homem de pouca fé, Jesus já estava lá estendendo a mão de novo. Então, mesmo em momento que você parar e você ficar com medo da tempestade, saiba de uma coisa: Jesus ainda estará lá com as mãos estendidas. Não importa se você foi do ápice de alta fé a descer e não ter fé nenhuma. O importante é saber que Cristo está ao nosso auxílio e Ele está lá com as mãos estendidas para nos ajudar. E se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilhe com mais um. Até a próxima!